Glória a Deus. Eu quero saudar os amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que está aqui, que está feliz, dá um glória a Deus aí, aleluia. Maravilha, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, igreja. Se você não sentiu a presença do Espírito Santo, a presença de Deus neste lugar, ainda dá tempo de você dar lugar. Ainda dá tempo de você abrir a porta e dizer assim: vem Espírito Santo, a casa é tua, deixa ele entrar. Se você sentiu, deixa a porta aberta e deixa ele fazer o que ele quiser através de você, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu quero, antes de iniciar, em nome de Jesus, eu vou ler o texto. Você vai se sentar e depois eu vou chamar aqui os candidatos ao batismo. Amém? Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Louvado seja Deus. Senta, igreja, por alguns minutos. E eu queria chamar aqui na frente os nossos irmãos que vão descer as águas dia 18, amém? Eu quero pedir perdão que eu falei irmãos, mas é irmãs. Oi? Quem é o Luiz? Tem o Luiz, mas o Luiz já é batizado. Eu conversei com a mãe dele hoje, amém? Ele está participando da escola, da estudo bíblico, da escola bíblica do discipulado, mas ele já foi batizado nas águas e ele vai fazer, trabalhando, aprendendo a palavra de Deus, mas ele já foi batizado, amém? Tem um glória a Deus aí, tem um aplauso para o Senhor Jesus, tem palmas, Senhor. Graças a Deus. Dia 18 de abril, na sexta-feira da Semana Santa, sexta-feira da Paixão, feriado nacional, nós estaremos realizando o batismo aqui num sítio em Itaboraí, Vale Zion. E nós já colocamos lá no grupo. Estaremos com um acampamento de 2 dias, sexta e sábado, e conto com a sua presença, em nome de Jesus, amém? Estes que estão aqui, estão participando do discipulado da igreja, se preparando para dia 18, dia do batismo, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Logo após, eu estarei também servindo a ceia. Muito obrigado, meu irmão. Ao nosso irmão Valdir, a sua esposa, já está preparado aqui, que ele não estava bem no final da semana passada e vai estar participando da ceia. Já foi falado, né? Amém, obrigado, tá? Glória a Deus. E esse culto também nós estamos ofertando ao nosso Deus e ao nosso presbítero Kleber, amém? Que está aqui, passou por uma cirurgia aí bem delicada, mas está aí, graças a Deus, foi sucesso essa cirurgia
E ele está aqui hoje adorando a Deus e comemorando mais um dia de vida na sua vida, neste lugar, nesta terra, porque Deus assim tem permitido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dizer a você que eu estou feliz. Eu cheguei hoje na igreja e estava lá atrás e o Ministério do Louvor estava cantando um hino aqui que estava falando ao meu coração. Eu acho que ali já começou a descida do Espírito Santo de Deus. Se você estava aqui e não sentiu, meu irmão, abre a porta do coração, escancara, deixa Deus entrar, deixa Deus usar, porque são momentos na nossa vida que tem até permitido por Deus de aparecer na nossa vida, de surgir tribulações, e que muitas das vezes a gente fecha as portas, a gente fecha o nosso coração, e aí a gente fica vazio, a gente entra e sai e não tem efeito. Mas quando o salmista diz no Salmo 126, 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque, irmãos, é preciso a gente vir à casa do Senhor, é preciso a gente entrar por essas portas e apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, como Paulo realmente falou. Mas muitas das vezes nós entramos por estas portas como se fosse uma obrigação, como se fosse uma coisa automática, como se eu tivesse de vir ao culto porque é dia de culto, como se eu tivesse que vir ao domingo porque eu tenho que cantar no conjunto, como se eu tivesse que vir para o culto porque eu tenho que tocar, porque eu tenho que pregar. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, que eu preciso cultuar a Deus, porque Ele é o nosso Deus, e fora dele não há Salvador. Quando eu entender, aleluia, que Ele é o Senhor da minha vida, é Ele que abre porta, é Ele que verdadeiramente faz eu vencer, aí olha, com certeza você vai entrar por estas portas, ou aonde você estiver, você vai abrir o teu coração e vai dizer, entra Espírito Santo e faz morada em mim. Mas quando você está com as portas fechadas, o Espírito Santo é educado, ele não arromba a porta. Isso aqui já foi falado, mas ele bate, e ele te chama, e ele espera que você abra a porta e faça com que ele entre, assim, espontaneamente. Então, o que eu quero te dizer nesta noite, não feche a porta do coração, não deixa as tribulações desta vida cerrar aquilo que você tem de melhor, que é adorar a Deus. Porque a gente está vivendo desde o início do culto, adoração, adoração. E quando a gente se entrega, a gente sente a presença de Deus. E não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. A presença de Deus faz você, aleluia, olhar para o teu problema e ver que quando você pensava que era um gigante, está pequeno diante da presença de Deus. A presença de Deus faz você olhar para a situação lá dentro da sua casa, e que muitos já disseram que não tem mais jeito, e você olhar, aleluia, para aquele problema, e você olhar para a presença de Deus que está em você, e você não enxerga problema grande, mas você enxerga problema possível de ser solucionado. A Bíblia vai dizer que Jesus vai orientar os discípulos, e vai dar uma ordenança para ele, e vai dizer para eles: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo poder. Era uma ordem de Jesus. Jesus nos deixou mandamentos. Jesus nos deixou ordenança de evangelizar, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que
nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem tribulação, não tem profundidade, não tem altura, não tem potestades, não tem nudez, não tem escassez, não tem nada neste mundo que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós amamos a Deus porque existe um Jesus. Nós amamos a Deus, aleluia, que nós não vemos, não enxergamos uma esfinge dele, uma caricatura de Deus, mas nós enxergamos Jesus, aleluia, e através de Jesus e através do Espírito Santo, que nos dá a certeza que Jesus veio neste mundo e morreu por mim e por você, através desse Espírito Santo, nós olhamos, aleluia, para o que Deus nos prometeu e amamos a Deus através do Espírito Santo. E como é bom, eu fico imaginando, porque eu estava aqui, eu estava sentindo a presença de Deus, e eu fico imaginando que quando você está sentindo a presença de Deus, e você se entrega, e você deixa, aleluia, o Espírito Santo te envolver, eu fico imaginando que Deus lá de cima, Ele está dizendo assim: a minha igreja está me adorando, o meu povo está me adorando, porque Ele conhece os nossos corações. Não tem como você adorar fingindo. Se você adorar fingindo, Ele vai saber. Se você fizer qualquer coisa, aleluia, que não seja verdadeiro, Ele vai saber. Mas aleluia, eu quero te dizer que quando você adora, você entrega, você se coloca diante dEle, aleluia, Ele está vendo. E a Bíblia vai dizer, que coisa linda, Romanos 8, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nem ao seu próprio Filho poupou por amor de nós, iria nos isentar de dar coisas para nós? O nosso Deus está aqui, o nosso Deus está aqui em espírito e verdade. Aleluia, eu não sei o que você necessita, eu não sei qual era a tua necessidade hoje, mas eu quero te dizer que Ele é o que supre todas as necessidades. Todas, não é algumas, é todas. Perguntaram para uma mulher e disseram para ela assim: por que você diz que você pode fazer isso? Por que você pode fazer aquilo? E ela disse: eu posso. Mas por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, aleluia, não vai olhar para a adversidade, não vai olhar para o obstáculo, mas ele vai olhar para Cristo. Aquele que está em Cristo não vai deixar nada neste mundo atrapalhar o chamado de Deus que fez na sua vida. E aí aconteceu, havia uma promessa desde o Velho Testamento, desde o profeta Joel, havia uma promessa da descida do Espírito Santo, aleluia, e aqueles homens estavam aguardando isso. Quantas vezes Deus te prometeu algo? E talvez nas promessas que Deus tenha feito, ainda não aconteceu. E talvez você diga assim: será que vai acontecer? Será que Deus vai realmente cumprir com a sua promessa? Tem pessoas que pegam esta palavra e elas leem a Bíblia, talvez várias vezes, ou já leram e continuam lendo, mas muitas das vezes pegam e interpretam conforme aquilo que eles acham que tem que interpretar. Pessoas que conhecem
mas não deixam o Espírito Santo envolver. Pessoas que sabem, mas não deixam o Espírito Santo te ensinar. Pessoas que têm condições de falar de Velho, Novo Testamento, mas não conseguem abrir a porta e deixar o Espírito Santo entrar. Eu quero te dizer que hoje nós temos pessoas que cerram as portas da sua casa, porque não querem deixar o Espírito Santo entrar e fazer morada e começar a quebrar. Tem pessoas que quando estão ministrando, choram. Quando estão pregando, choram. Mas quando estão ouvindo, não deixa o Espírito Santo manifestar. Não deixa o Espírito Santo entrar e fazer ela chorar como ela chora quando estão ministrando. Eu estava lendo hoje, e tem um estudo falando sobre o culto, como que deve ser o culto. Aí está assim no estudo: o culto é santo. Você sabe por que o culto é santo? Porque você não está cultuando a mim, e nem a você, e nem a qualquer outra pessoa, mas você está cultuando ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores, e por isso é santo. E aí a gente vai entender que para a gente cultuar o que é santo, a gente precisa estar em santidade. Para a gente adorar o que é santo, a gente precisa estar buscando, aleluia, a adoração entre os irmãos. E havia esta promessa. E quando, irmãos, há uma reunião, e que todos estejam no mesmo propósito, e que todos estejam no mesmo pensamento, e na mesma esperança ou expectativa, não tem como não acontecer milagre. Eu não quero ser mais um. Eu não quero estar aqui para ser mais um no banco da igreja, mas eu quero estar aqui para viver o milagre de Deus na minha vida. Eu quero estar aqui para compartilhar da coisa gostosa que é sentir a presença de Deus. Eu quero sair daqui e estar transportando, aleluia, da presença de Deus. Hoje eu cumprimentei várias pessoas. Abracei algumas. Mas teve uma que eu abracei que eu não me contive. Quando você entra na presença de Deus, não tenha vergonha de deixar Ele fazer a obra que Ele quer na sua vida. E essa pessoa que eu abracei, e na hora que eu abracei, eu senti uma coisa tão boa, a presença de Deus tão grande, que eu chorei e falei assim para ele, olhei para ele e falei assim: não sei por que eu estou te abraçando desse jeito, mas é isso que eu estou sentindo agora. E dei um abraço forte e bem demorado. Então eu tenho certeza que desde o início que eu entrei aqui, o Espírito Santo já estava falando no meu coração. Então quando você entrar, não precisa só entrar não, mas quando você sair da sua casa e dizer: Senhor, eu estou indo cultuar o que é santo. Então, Senhor Deus, me enche de santidade, me enche de unção, me enche de presença, para onde eu passar, mesmo antes de eu chegar na igreja, mas aonde eu passar, aleluia, as pessoas possam olhar e ver que o Senhor está comigo, que o Espírito Santo está comigo.
vai encontrar alguém na rua. E alguém vai chegar para você e vai pedir oração. E aquele que está dentro de você vai operar o milagre, porque você é a extensão do milagre. Nós somos a extensão do milagre. Quem faz o milagre é Jesus, mas Ele precisa de mim e de você para que a gente ore. Ele precisa de mim e de você para que a gente abra a boca e fale no nome dEle e pregue o evangelho genuíno. Jesus não se agrada quando a gente abre a boca para ficar falando de um e de outro, mas Ele se agrada quando você abre a boca e glorifica o nome do Senhor pela vida daquele irmão. Eles estavam esperando. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. E a espera começa quando atinge o momento, o horário, o dia em que foi concordado. Você chega para a pessoa e diz assim: meu irmão, tal dia eu vou na sua casa. Naquele dia você não foi? A partir dali começa a espera. Deus promete, mas Ele não promete o dia, a hora. Que se Ele prometeu o dia, a hora vai chegar no dia e na hora que Ele prometeu. Mas Ele promete. Ele disse assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de todo poder. Mas Ele não disse, tal dia, tal hora, vai descer o Espírito Santo. Ele disse, ficai. Então você simplesmente espera no Senhor, porque vai chegar o momento e a hora que Deus vai cumprir com a sua promessa. Eu aprendo nesse texto que a primeira coisa que eu preciso verdadeiramente colocar na minha vida diante do meu Deus é ser obediente à sua voz, é ser obediente à sua palavra. Jesus virou para Pedro e disse: foram embora? E vocês? Tem liberdade para ir também. Se vocês não quiserem ficar, tem liberdade para ir também. Mas aí Pedro se levanta e diz assim: para onde? Para onde eu irei? Para onde nós iremos? Se nós temos aquele que tem palavra de vida eterna, se nós temos aquele que diz assim ao mar: para, ao vento, aquieta-te. Se nós temos aquele que diz: morte, sai. Se nós temos aquele que pega a água e transforma em vinho, para onde iremos nós? É esse que Deus que você tem. É esse Deus que você serve. É esse Deus que está aqui. É esse Deus que é adorado. É esse Deus que manifesta no meio dos jovens, no meio da igreja. É esse Deus que se manifestou no carnaval, lá naquele sítio, e fez algo tão tremendo, que coisas que estavam cerrando o coração de pessoas, não foi capaz, não se resistiu. Não resistiu. Aquilo que estava no coração e estava endurecendo, não resistiu. Sabe por quê? Porque a pessoa entrou e disse: entra, Espírito Santo, a casa é sua, pode fazer morada, faz o que você quiser. Então eu aprendo que quando Jesus disse assim: fica, eu fico. Quando ele disse assim: espera, eu espero. Porque vai chegar. E a Bíblia vai dizer que o momento de Deus é sempre o melhor. É melhor do que o meu. A minha expectativa pode ser de... Às vezes, cadê o Diácono Marcovan? Às vezes ele chega para mim e diz assim: pastor, a obra da casa, minha sogra, olha, a obra. Ela hoje falou para mim assim, quando a gente estava vindo: ó,
quero te dizer uma coisa. Esse ano, você tem que terminar a casa e comprar um carro. Eu não estou aguentando vir de pé para cá. Está na mão de quem? De Deus. A gente vai antecipar? Não, mas a gente vai esperar. Ah, eu vou fazer porque... Não vou fazer porque eu não posso. Então, quando chegar o dia, Deus vai dar a resposta. Então, a gente aprende a obedecer a ordem do Senhor. E depois a gente aprende a esperar obedecendo ao Senhor. Esperar o momento dele, porque vai ser o melhor. Talvez se eu me antecipar e fazer qualquer coisa por mim mesmo, me precipitando, não seja o melhor para mim. Mas quando chegar a hora de Deus, com certeza vai ser o melhor. Talvez eu acho que, não, eu vou começar a fazer a obra da casa, e de repente eu me atrapalhe. Mas quando chegar a hora de Deus, aleluia, as portas vão se abrir. E tudo vai correr conforme a vontade de Deus. Derrubaram os muros. Destruíram os muros, queimaram, destruíram a cidade, levaram cativos. Mas um dia, aleluia, o Senhor falou com um homem lá no palácio. E ele ardeu dentro dele, queimou dentro dele a vontade de voltar e reconstruir os muros. E era o tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas acontecem surpreendentemente. E aí eles... A ordem é ficar. Ficar onde? Em Jerusalém. E como? Orando. E como? Em comunhão. Como? Não é um partido daqui, outro dali, não. É junto. É reunidos no nome do Senhor Jesus. É no mesmo propósito. Não é um querendo para o norte, outro para o sul, não. É todos no mesmo propósito. E aí, quando o Senhor viu que todos estavam no mesmo propósito, em comunhão, e esperando realmente a promessa, aí ele ainda faz algo melhor. Eu quero que todos vejam o que vai acontecer. Eu quero que todos vejam quem é o Senhor desses discípulos, destes homens. E não pense que quando o Espírito Santo descer, e quando começar a acontecer os milagres, e quando começar a acontecer as maravilhas no meio do povo de Deus, que nós seremos exaltados, que nós seremos aí aclamados. Não pense não, vão se levantar contra você, vão se levantar contra mim, vão se levantar contra nós, vão nos colocar diante das autoridades e vai dizer que a gente está pregando ou está fazendo alguma coisa para querer perturbar a ordem. Mas o Senhor dos exércitos, aleluia, é Ele quem nos guarda. E a Bíblia vai dizer, de repente, como um vento, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. O que seria um vento impetuoso, meus pastores, meus presbíteros? O que seria um vento impetuoso? O que a gente imagina que seria? Seria um vento brando ou um vento forte? O que vocês acham? Impetuoso. Edmilson, o que significa impetuoso? Aí, forte e arrasador. Agora você imagina, um barulho. Vamos reproduzir esse barulho. Se tivesse aqui uma trombeta, a gente ia reproduzir esse barulho. De repente está aquela multidão, é dia de Pentecostes, é festa de Pentecostes, e está aquela multidão, e de repente aquele vento começa a soprar. Começa a soprar, e aí as pessoas começam a ver línguas repartidas, e começam a descer como fogo, e vai pousando sobre cada um deles. Aleluia, aleluia.
quando desce, eles são tomados pelo Espírito. E começam a falar na língua daquele povo. E eles ficam assustados. Estão cheios de monstro. Por que eles estão assim? Isso não é natural. Isso não é humano. É sobrenatural. É celestial. Vem do céu, não é da terra. Aleluia. Nós somos embaixadores do céu, nós somos embaixadores da Nova Jerusalém. Nós não precisamos representar a terra, nós representamos o céu. Nós testemunhamos o céu. No céu não tem crise, no céu não tem morte, no céu não tem injustiça. Nós representamos, aleluia, louvado seja Deus, uma palavra nova, aleluia, um ano que vai ser aceitável, Senhor. 2025 é um ano em que nós vamos ver, aleluia, mudanças, transformações, restituições, Deus operando no meio da sua igreja. Mas a todos que foram prometidos, o Espírito Santo desceu. Sabe por quê? Porque a todos que foram prometidos, ficaram em Jerusalém. E estavam em comunhão. E estavam no mesmo propósito. Eu quero encerrar a mensagem dizendo para você, igreja. Olhe para você. Outro dia eu vi uma ilustração que a pessoa dizia assim, chegava o pastor e dizia assim: pastor, a igreja está morta. Pastor, a igreja está morta. E o pastor teve uma iluminação meio estranha, mas teve a iluminação. Comprou um caixão, colocou na entrada da igreja e colocou ali que estavam velando a igreja morta. E quando as pessoas iam lá olhar, que abriu o caixão, tinha um espelho, e ela olhava e via ela mesma. Não diga que a igreja está fria, que a igreja está morta, mas olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Diga assim: o que eu posso fazer para melhorar a minha adoração? O que eu posso fazer para melhorar a minha comunhão com meus irmãos? E aí você vai ver como Deus vai te mostrar e como Deus vai fazer na sua e na vida da igreja. O dia de Pentecostes aconteceu. A descida do Espírito Santo aconteceu. Porque todos estavam no mesmo propósito. Que nós possamos estar no mesmo propósito. 18 e 19 de abril, feriado. Nós estaremos no Acampa Batismo. É isso? É isso? Acampa Batismo. É? Procure dar o seu nome. Porque nós teremos o batismo e teremos um acampamento. Ontem nós tivemos aqui, olha só que coisa linda. Ontem à noite tivemos aqui uma reunião com os varões. Vou botar aqui o churrasco santo. Foi tão santo que a carne, oh, rapaz, que carne era aquela? Foi não? Foi mesmo? Foi? Eu vou dizer para você, eu já fui em muitos churrascos, mas nunca comi uma carne como a que eu comi ontem aqui. A carne você botava na boca, ela macia demais. Eu disse: que isso, Jesus? Isso é churrasco no céu. Aí faz com que os varões
tenho comunhão. Aí chega hoje para cantar aqui, eu estava olhando, quase não coube aqui. Os jovens voltaram do retiro, parecendo que está ligado no 220, 380. É. Aí chegaram aqui na frente, maravilha. Eu glorifico a Deus por isso, sabe por quê? Porque a presença que desce sobre ele, desce sobre mim. A alegria deles é minha alegria. Isso é igreja. Isso é povo de Deus. Isso é nação eleita, povo adquirido, comprado, separado para glorificar o nome do Senhor. Então começa a pensar, começa a olhar para dentro de você. Tem pessoas que não quero, não dá, não posso. Pode, dá, se você quiser fazer. Nada pode te atrapalhar, nada pode parar você, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode fazer você parar de fazer a obra de Deus. Se você quiser, aleluia, a Bíblia vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, porque é para Cristo que você faz. Então olha para você, olha para dentro de você e veja o que você pode melhorar para fazer na obra de Deus. Aí nós vamos ter uma igreja do Pentecostes. Aí nós vamos ter uma igreja que vai estar esperando o Espírito Santo descer e começar a curar no meio da igreja. O Espírito Santo descer e começar a libertar vidas. O Espírito Santo descer e começar, aleluia, a fazer pessoas reconhecerem que são pecadores, que são falhos, e ser tocados e começar a vir aqui na frente e dizer assim: eu aceito Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Vai fazer pessoas que estavam distantes, aleluia, serem cheias do Espírito e começar a voltar e dizer assim: eu quero voltar ao primeiro amor. Começa a olhar para dentro de vocês. E eu quero encerrar dizendo para você, meu amado irmão, você visitante, hoje não recebeu os visitantes? Tem visitante? Me perdoe aí, cadê os visitantes? Levanta a mão aí, tem algum visitante? Levanta a mão. Não tem visitante? Isso é muito sério, porque depende da gente de evangelizar e trazer as pessoas, convidar as pessoas. Depende da gente. Você dizer assim: olha, na minha igreja, porque às vezes a gente fala assim, na minha igreja, a igreja de Jesus, mas vocês têm o prazer de dizer assim: não, na minha igreja tem culto hoje, o culto lá é uma bênção, vamos comigo. Abra a tua boca e diga assim: olha, lá tem milagre para você, lá tem palavra do céu para a sua vida. Tem alguém em nosso meio que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor? A Bíblia vai dizer que não tem altura nem profundidade, não tem situações, obstáculos, adversidades, tribulações que possam te impedir de você voltar ao primeiro amor e adorar ao Senhor, porque o amor que foi lançado no seu coração foi para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar convidando você, se tem alguém nesta noite que querem renovar a sua aliança com Cristo Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente.
Gostaria que você ficasse de pé. Nós estamos encerrando, passando um pouco do horário. Mas eu ainda estou aqui. Se tiver que te aguardar, eu aguardo você. Igreja, fecha os olhos e comece a entrar em espírito de oração. Comece a orar, comece a clamar a Deus, comece a pedir a Deus para tocar no coração. Senhor, quebra as cadeias, quebra os pensamentos, ó Deus, que acha que pode impedir, ó Deus, de que o Senhor possa fazer a obra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, tira, Senhor da glória, os empecilhos e faça com que as pessoas possam entender, aleluia, que voltar ao primeiro amor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Estar na Tua presença, estar, Senhor Deus, diante de Ti, entrar pelas Tuas portas e sentir a Tua presença é a melhor coisa que a gente pode, ó Deus, ofertar ao nosso Deus nesta noite. Oh Jesus, oh Deus, nós vamos viver milagres pela fé que o Senhor deu e colocou em nossos corações. Nós viveremos milagres neste lugar para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém